Em 2024 eu tive que tirar muita coisa do meu perfil por conta de direitos autorais e minha vida mudou. Deixa eu contar um pouco como que aconteceu a criação do Preto ao Branco. Tudo começou em 2020. Eu tinha casado e eu fiz uma parede em casa onde tinha um lettering e eu não imaginava viver disso. E uma amiga da minha esposa viu em um jantar que nós tínhamos feito e ela tinha tirado uma foto e postado. Viu essa parede e perguntou para ela, quem fez esse projeto? E a minha esposa, foi meu esposo, foi o Álvaro. E ela falou, quanto que ele cobra para poder fazer isso aí na minha casa? E aí minha esposa veio para mim e falou, amor, tem um orçamento. Aí eu falei, mas como, sendo que eu não sei nem como cobrar? E eu lembro que, gente, essa minha primeira parede foi, eu acho que tinha mais de 20 metros quadrados e eu cobrei R$200. No início, eu não sabia. Mas o que aconteceu? Comecei a ver que dava para ganhar dinheiro com aquilo. E comecei a estudar um pouco mais o mercado. Nessa época eu trabalhava dentro de uma empresa onde eu era vendedor de materiais de construções. E eu lembro que eu produzi essa parede, finalizei essa parede e falei, eu vou fazer um perfil e vou postar todos os meus trabalhos que eu fazia, de desenho, de lettering, e fiz isso. Comecei a fazer esses projetos, peguei algumas encomendas, fiquei muito feliz naquele ano e eu resolvi pedir as contas do serviço com alguns meses depois que eu comecei a fazer os letterings. E não deu certo. Tive que voltar de novo para o CLT, desistir de fazer isso e por muito tempo ficou parado esse perfil. E eu lembro que ele parou, isso em 2020, por meados de 2021, com 1.000 seguidores. Acho que 1.000 seguidores. E eu deixei esse perfil de lado, não postei mais nada. E eu lembro que eu comecei a trabalhar em outras empresas. Cheguei até a fazer faculdade de análise e desenvolvimento de sistemas, porque minha esposa falava, amor, faz TI, porque TI dá muito bom. Eu sempre gostei dessa parte de tecnologia. Comecei a fazer e foi bem na época que meu filho nasceu. Só que eu não tive muito tempo de fazer mais nada, trabalhando, estudando e com meu filho. Ficou por isso mesmo. Até que eu troquei de emprego mais uma vez. E eu tive muito tempo, isso já era 2023. E eu tive muito tempo ocioso dentro daquela empresa. Era uma empresa que eu queria muito, porque eu saí de materiais de construções para ir para uma fábrica onde eu era projetista. E trabalhava de segunda a sexta-feira em um escritório. E era magnífico, recebia bem. Só que eu tinha muito tempo ali. E ali eu imaginei que seria algo diferente, um tempo diferente. E foi realmente o que aconteceu. Eu estava lavando a louça dentro de casa e a minha esposa limpando a casa naquele dia e pasmem vocês, mas foi o que aconteceu. O Espírito Santo me mostrou uma tela pintada. Foi aí que tudo começou, tá? Uma obra de arte na minha mente, abstrata. E eu olhei para minha esposa e falei, amor, eu vou produzir. E ela falou, tá bom, mas você vai o quê? Vai fazer na parede, no papel? Eu falei, não, eu vou produzir em tela. Isso em 2023, março de 2023. E nisso eu peguei um projeto e comecei a pintar no chão. Peguei uma tela, tinha tinta de parede aqui em casa e joguei um monte de tinta ali, naquela tela. E essa foi minha primeira tela. Minha primeira tela foi abstrata, tá? Não foi nada de realismo. Daí em diante, eu nunca mais parei. Foram muitos projetos, eu não sei contar direito quantos projetos foram, mas eu acho que em média uns 250 a 300 projetos. Que eu nunca mais parei depois daquela arte. Foi ali que eu entendi que esse era o meu propósito. E quando eu comecei, eu fazia projetos realismo, cheguei a entregar alguns realismos de encomenda, e o que queimou no meu coração foi projetos cristãos. Porque eu sou cristão. Nessa época eu fazia parte do grupo de louvor na igreja. E eu lembro que eu tive uma crise de identidade ali violenta, onde eu não sabia o que eu ia fazer da vida. Trabalhando, mesmo produzindo em tela, eu tive essa crise de identidade e eu me desliguei dos ministérios de louvor. Eu fazia parte de dois. E eu saí. Eu sabia que Deus sempre me cobrava do louvor. Eu falava, esse é meu chamado. O nosso projeto que mudou a minha vida foi a pintura. Então, eu saí do louvor e fiquei quietinho, sem fazer nada. Só produzindo, só pintando em tela.
Eu pintava e postava. Em 2023 ainda. E eu ainda estava trabalhando nessa fábrica como projetista. Com muito tempo ocioso, comecei a pegar algumas encomendas e comecei a fazer projetos cristãos. E isso queimava no meu coração e eu falava, cara, eu quero fazer mais disso. O Senhor está me chamando para fazer parte de levar a palavra, ser um propagador da palavra de Deus através da arte. E eu vou fazer isso acontecer. E eu comecei a produzir então os meus projetos, postando aqui no Instagram. E nessa época começou a crescer a página. E eu falei, cara, tem uma coisa diferente. Eu nunca tinha batido 3 mil seguidores numa página. Eu tinha uma página pessoal. Só que eu sempre fui um cara que eu nunca gostei tanto de rede social. Eu sempre deixei de lado. Eu postava um negócio ali, um negócio aqui. No entanto, que eu tenho meu perfil pessoal, que a última publicação foi em 2023. Porque eu nunca mais postei nada. Eu sempre deixei de lado. Não era minha prioridade. Com isso, eu comecei a orar mais e pedir para Deus uma direção de onde eu poderia chegar com a arte. E ao mesmo tempo que a gente não ouve, a gente ouve. Você não ouve Deus falando audível com você, mas você sente no seu espírito de que esse é o caminho. Até que eu comecei a ter bastante encomendas, isso já em 2024. Bastante encomendas, a página começou a crescer e estava com 4 a 5 mil seguidores em 2024. Acho que eu era meados acho que fevereiro. Em 2024, de fevereiro de 2024, tinha 4 mil seguidores em média ali na época. E aí eu comecei a divulgar mais o trabalho. E começou a queimar muito mais o desejo no meu coração de pedir as contas do serviço e viver da arte. E aí começou a loucura. Falei pra minha esposa, amor, eu vou pedir as contas. E ela falou, não, você não vai. Nessa época ela trabalhava como vendedora responsável ou vendedora sênior em uma joalheria. E eu falava, eu quero ser o provedor dessa casa. E eu orava todos os dias para ser o provedor da minha casa. Porque a gente é casado, nós temos filhos. E não sendo machista, mas eu falei, eu quero, desejo meu. Eu quero ser o provedor da minha casa. E eu orava a Deus e eu falava, Senhor, não que eu diretamente seja, mas que o Senhor seja através de mim o provedor dessa casa. E que minha esposa de fato possa sair do serviço, ficar sossegada junto com meu filho e a gente conseguir manter as contas em dia. E aí nisso, eu lembro que eu fiquei forçando não, mas pedindo tanto pra ela, amor, confia, vai dar certo. Eu sabia que, não sabia, sabia não, mas eu tinha um desejo de fazer acontecer, sabe? Porque eu falava, eu trabalhei tanto pelo sonho dos outros e hoje eu quero trabalhar pelo que realmente virou meu sonho, que é viver da arte. Eu via tanta gente falando, Álvaro, viver da arte no Brasil é difícil, você não consegue viver da arte no Brasil. E eu falava, gente, eu vou fazer acontecer. Isso é crença limitante de vocês. Eu vou fazer acontecer, porque isso veio de você. Mas, cara, eu creio de que Deus está fazendo ao contrário na minha vida. E eu vou viver da arte no Brasil. E eu cheguei a pedir para minha esposa, falei, amor, eu vou sair do serviço. E ela falou exatamente isso para mim. Tá bom, pode sair. Só não deixa a gente passar fome. Cara, graças a Deus a gente nunca passou fome, nem antes nem depois, tá? Mas eu senti uma cobrança enorme aí, porque aí de fato eu senti o peso de um provedor. Eu falei, beleza, tá bom, eu vou esperar mais um pouco. Porque eu preciso amadurecer mais essa minha ideia. Porque eu preciso sair quando eu estiver num momento bom. E aí, eu sempre gostei de ouvir Joel J, Flávio Augusto, Caio Carneiro, essa galera. E eu lembro de um podcast que eu ouvi, justamente nessa transição que eu queria sair do serviço. Que o Flávio Augusto, em um podcast, ele falou, você tem que... Acho que ele estava com o Thiago Brunet, também outro cara fenomenal. E aí o Flávio Augusto falou assim, você que quer empreender em algo, você precisa entender o seu ponto do pico no mercado. Que você está numa crescente, não no pico, você está numa crescente. Quando você estiver nessa crescente, você saber que tem mais para você entregar e que você pode alcançar mais pessoas, esse é o momento. Não queira sair, viver da arte, empreender em algo que você esteja no baixo ou que você já esteja no topo. Porque se você já estiver no topo, cara, já era para você ter saído faz tempo. Só que se você sabe que você já está no topo e não tem como você escalonar isso ou fazer outra coisa, calma,
e tenta achar uma estratégia antes de você sair. Mas eu entendi que eu estava só no início, mas eu estava na crescente. E eu falei, tá, eu vou fazer esse mercado crescer, eu vou fazer isso acontecer e vou pegar muito mais encomenda. E aí foi onde virou a chave, eu falei pra minha esposa, vou sair. Aí ela me apoiou. Mandei mensagem pro meu chefe, e aí ele não entendeu muito bem, e eu falei, cara, eu tô saindo, tá? Posso fazer um acordo com vocês, alguma coisa? E eles acharam por bem me mandar embora por eu estar trabalhando certo. E aí eles me pediram pra ficar um tempo, só cumprindo aviso, pra treinar outro rapaz. E foi o que aconteceu. Quando eu saí, eu vim pra casa e juro, me bateu um medo. Eu fiquei realmente com receio. Mas eu sabia que Deus estava no controle de todas as coisas. E aí eu comecei a produzir muitas coisas, a página começou a crescer, a página saiu de 4 mil para 5 mil, para 6 mil, para 7 mil. E eu sei que eu tô falando números para vocês, mas cara, não é sobre isso, tá? É só para vocês entenderem onde a gente chegou. E quão rápido foi por conta de Deus e obediência. E aí eu comecei a fazer várias encomendas depois que eu saí. E nessa de, cara, eu preciso trabalhar, eu preciso fazer encomenda aqui, eu preciso fazer encomenda ali, eu entendi que... Entendi não, isso foi meu. Eu falei, eu preciso pegar uma outra coisa, fora a encomenda da galera, fora a arte cristã, onde eu possa realmente alavancar, achar um nicho, um público. E aí eu fiz uma arte que ela deu muito bom. E eu falei, vou fazer mais dessa pessoa, mais disso aqui, que a galera gosta. E eu fiz mais projetos daquela arte específica, mais projetos daquela figura em específico. E muita gente gostou. E eu comecei a crescer muito. E inclusive um dos vídeos que viralizou na nossa página, que eu ganhei bastante seguidor, foi de um erro de uma encomenda minha que eu tinha feito dessa figura. Não vou falar. E aí o que aconteceu? Agora em 2023, no final de 2023, eu ainda estava com algumas encomendas, produzindo dessa figura em específico, e aí chegou uma notificação sobre direitos autorais e mais uma multa que eu tinha que pagar e mais a retenção da obra. Só que essas obras, uma das obras estava na Flórida, outra estava no Japão. Eu falei, não tem como. Outra em Belo Horizonte, tinha várias obras espalhadas. Eu falei, não tem como, esquece, não dá. Conversei com eles, a gente conseguiu resolver algumas coisas ali. E aí nisso eu estava fazendo parte do nosso musical da igreja de final de ano, nossa cantata de Natal de 2024. E isso, gente, a página já estava com mais ou menos uns 30 mil seguidores, 32 mil seguidores. Isso em 2024, agora em dezembro, tá? Isso um pouco antes do dia 22. 30 mil seguidores em média, tá? Acho que era 32. E aí eu comecei a me preparar para a nossa apresentação no musical e enfrentando isso, porque eu estava em choque, minha esposa também. Ah, detalhe, eu consegui tirar a Daisa do serviço para trabalhar comigo, porque a gente estava com muita encomenda e eu tive a necessidade tremenda de alguém do meu lado. E ela entendeu que precisava realmente sair. Então aquela moça que lá atrás falava assim, só não deixa a gente passar fome, saiu do serviço para poder ficar comigo dentro de casa. Trabalhando com as pinturas, me ajudando, me auxiliando e cuidando do Vicente, trabalhando na casa, senão uma mulher do lar, para me ajudar a conseguir alcançar isso para dentro da nossa casa. E deu certo. Aí hoje ela está fazendo parte da equipe da minha irmã, porque minha irmã se acidentou recente e ela está ajudando minha irmã no salão de beleza. Mas daqui a pouco ela está aqui de novo. Então, graças a Deus, ela está com a gente. Nosso musical. No final do musical, o musical estava acontecendo, nós estávamos em um ensaio do musical, num dos últimos ensaios, e eu estava conversando com um casal lá, que eu gosto bastante, e eu falei para eles, se vocês acreditam, porque eles seguem a página, e eles falavam dos projetos, eu falei, vocês acreditam que recentemente eu tomei uma notificação extrajudicial? E eles falavam, caramba Álvaro, mas como assim? Por incrível que pareça, ali... Enquanto eu falava para eles, eu fui ministrado. E eu falei, sério, eu tomei essa notificação e eu não sei como é que eu vou fazer, mas eu sei que tudo é por um propósito. Eu sei que Deus vai fazer alguma coisa nesse meio. Eu sei que Ele vai trabalhar no meio das obras aqui e a gente vai mudar o nicho. Aí eu falei, mudar o nicho? E aí, ao mesmo tempo que eu falava com eles, eu pensei comigo, não é mudar o nicho.
Eu preciso voltar a trabalhar com os projetos que estavam no início, que era projeto cristão. Eu sou cristão e eu mudei o nicho porque eu queria trazer com a força dos meus braços o dinheiro e a renda para dentro de casa. Só que, cara, não era isso. Foi realmente de Deus para Deus. Foi Deus que deu o dom da pintura, foi Ele que deu a capacidade da nossa questão financeira de trazer as finanças para dentro de casa. Ele que é o provedor, e não eu. E aí, ao mesmo tempo que eu falei isso, eu fui ministrado e eu cheguei dentro de casa e eu falei para minha esposa. E ela falou, caramba amor, será? E aí eu produzi esse projeto, postei e ele viralizou. Foi algo cristão que mudou a minha vida. Era o plano original, era o que Deus tinha para minha vida, entende? E eu mudei o propósito ali porque eu quis colocar o meu próprio braço, falar, não, Senhor, deixa que eu tento fazer certo, deixa que eu tento fazer com minhas próprias mãos aqui, algo que Ele tinha me dado, cara. E aí não, Deus Ele me colocou de volta no caminho, no eixo, e aí foi quando eu fiz aquele apanhado de projetos meus cristãos que eu fiz recente, e eu falei, eu preciso me posicionar como um artista cristão. Independente do mercado, porque a galera fala, nossa, o mercado de arte é um mercado X, Y, Z. Eu falei, cara, não tem essa pra mim. Se Deus te chamou para poder fazer isso e através da arte, é responsabilidade dele. Eu só sou ferramenta. E aí foi isso que eu fiz com a arte. Por muito tempo, por muitos anos, eu desenhei só por meio de refúgio. Onde eu tava nervoso, tava triste, ia desenhar. Não, já imaginava, pensava em viver da arte algum dia, dos desenhos. Já cheguei até a pesquisar a questão de autorretrato. Eu falei, cara, eu quero fazer autorretrato, quero trabalhar na polícia. Na época não era nada digital e por fim não deu, né? Não era para ser isso, era para ser o que está sendo hoje. Para ser um artista realmente do reino, que eu priorizo as imagens onde eu construa uma base bíblica, e pegue algumas outras encomendas também, porque contudo sou um artista cristão. Então eu creio que Deus está atuando muito nisso. E recentemente o que aconteceu, vocês viram aí, quem me acompanha desde o início, eu postei de novo o vídeo falando que eu era um artista cristão e colocando a minha última obra que eu tinha produzido. E aí ela sim foi o que deu o boom. Não é para engajamento esse negócio. Eu falei, cara, é por posicionamento meu. Eu falei, eu preciso me colocar como esse posicionamento porque a internet, você pode muito bem criar uma identidade própria, que não é a sua própria identidade, entende? É você soltar algo, você querer passar por algo que, poxa, você não é. E aí eu falei, cara, não, eu sou um artista cristão. Fiz aquele apanhado de novo das imagens, dos vídeos, e coloquei, você pode ajudar um artista cristão a divulgar a palavra de Deus através da arte. E o que foi que aconteceu? Muita gente. Muita gente mesmo, galera. Porque pra mim, eu tava com um perfil, nesse período que eu fiz esse vídeo, tava com 35 mil seguidores ali em média. E eu tinha feito um vídeo anterior falando para o pessoal. Falei, será que a gente consegue bater 70 mil seguidores até o final de 2025? E postei, porque foi um ato de fé que eu tinha feito. E aí eu não imaginava que no primeiro mês do ano eu chegaria a 100 mil seguidores. Por conta de um posicionamento. 100 mil seguidores por conta de um posicionamento. Meu, isso é magnífico. O que eu tenho no resumo para poder te falar, depois desse tempo todo que você ficou aqui, é não desista. Continue perseverando. Peça o direcionamento para Deus do que Ele quer para a sua vida. Porque se você é servo, não é servo, mas crê de que Deus está acima de todas as coisas na sua vida, crê em Deus, então, cara, se você já crê em Deus, você já crê de que você tem um propósito na sua vida. Busca, entenda. Eu com 30 anos fui entender qual que era o propósito. 29 para 30 anos, imagina. Eu tive muita crise de identidade antes disso. Quantas e quantas vezes? Até que hoje eu posso falar para vocês, eu sou um artista do reino. De fato, e glória a Deus por isso. E hoje eu ouço muitos testemunhos de pessoas que falam, eu era artista e parei, eu fazia isso para Deus e parei, e vendo você fazendo as coisas, me motivou. Esse é o resultado.
Então não é o quanto de pessoas que você tem nas suas redes sociais. Eu sei que isso conta muito, mas não é sobre isso. Eu fico calculando, eu falo, caramba, 100 mil pessoas? Eu não entendo muito de futebol, tá? Mas eu fui pesquisar. Quantas pessoas cabem no Morumbi? Quantas pessoas cabem no estádio? Falei, cara, tem estádio aí que cabe 60 mil pessoas. E você fala, poxa, é muita gente. Passou de 60 mil pessoas. Tipo, é 2 estádios ali, cara. É 100 mil pessoas ali, é um estádio de 60, um estádio de 40 mil pessoas, pô. Você imagina, em pessoas sendo alcançadas. Eu sei que não alcança todo mundo, mas são pessoas que uma hora gostou do perfil. Gostou do projeto que a gente faz. Entende? E eu falo, cara, esse ano vai ser um ano que vai ser um ano de mudanças. E vocês vão ver muito isso acontecer. Não só na minha vida, mas na vida de vocês. Então creia nisso. Entrega nas mãos de Deus aquilo que vocês têm como projeto e peça para que Deus abençoe. E eu falo muito isso. Tenha fé, mas a fé sem obras, ela é vã. Então, trabalhe para que isso aconteça. Ok? Deus abençoe grandemente vocês. Um beijo.